Os líderes europeus não se contiveram ao compartilhar suas opiniões sobre Vladimir Putin. O Kremlin não gostou disso, pois, deixa eu te dizer, alguns desses líderes não fizeram uma crítica diplomática. Eles foram diretos e francos. Veja os comentários do presidente Macron, da França, que chamou Putin de ogro sedento de sangue. Ouça! E por isso eu acho que a Rússia se tornou, por muito tempo, uma potência de desestabilização e uma ameaça potencial para muitos de nós. O investimento que ela fez nos últimos anos não cai de 100% para 0% de repente. Então, um país que investe 40% do seu orçamento nesse tipo de equipamento, que mobilizou um exército com mais de 1,3 milhão de homens, não vai voltar a um estado de paz e a um sistema democrático aberto do dia para a noite. Vamos ser ingênuos. E assim, inclusive para sua própria sobrevivência, ele precisa continuar se alimentando. Então é um predador, um ogro à nossa porta. Não digo que a França atacará amanhã, mas essa ameaça à Europa não deve ser vista com ingenuidade. O que acha da Rússia? Agora, essa entrevista foi após a reunião que o presidente Macron teve com o presidente Trump e outros líderes europeus, incluindo o presidente Zelensky, da Ucrânia. Nessa reunião, discutiram como trazer paz à Ucrânia e impedir que a Rússia repita isso. Como muitos já sabem, a reunião foi a portas fechadas. Mas agora recebemos pistas sobre o que foi discutido e decidido por meio das entrevistas dos líderes após o encontro. Bem, aqui está o presidente Macron compartilhando suas opiniões sobre como foi a reunião e o que foi decidido. Vamos falar sobre as questões. Você foi firme. Ainda acha necessário um cessar-fogo? O presidente Trump, a caminho do Alasca, disse que queria que houvesse um acordo de cessar-fogo. Caso contrário, ele disse que haveria consequências muito severas. Você acha que um cessar-fogo ainda é possível? Espero que sim. Vamos chamar novamente de trégua ou cessar-fogo. Mas porque precisamos, temos que parar as mortes primeiro, por muitos motivos italianos. Em segundo lugar, porque se quisermos conversas sinceras, razoáveis e abrangentes para construir a paz, você não consegue organizar essa discussão. Quero dizer, no meio das bombas, veja, hoje estávamos com o presidente Zelensky. O presidente Trump ligou para o presidente Putin no final da nossa reunião e nós nos encontramos novamente logo após essa ligação. Enquanto isso, o exército russo organizou uma série de ataques contra civis na Ucrânia. Então, é impossível para um presidente ucraniano e autoridades ucranianas terem conversas sobre paz. Outros países estão sendo destruídos e outros civis estão sendo mortos. Isso é onde é importante falar sobre o que a Rússia tem dito todo esse tempo. Veja, desde que essa guerra começou, essa invasão sem sentido iniciada por Putin, a Rússia tem falado sobre como todos precisam ver essa invasão do ponto de vista dos russos. Eles precisam entender de onde os russos estão vindo. Nessas negociações, os russos precisam entender a posição dos ucranianos. Entendo os líderes ucranianos como o presidente Zelensky, pois são eleitos e precisam agir de certa forma. Mas, como seres humanos, como os russos podem esperar que a delegação ucraniana negocie com calma? Negocie de forma justa, enquanto drones russos e mísseis russos estão matando civis ucranianos inocentes e a Rússia está sequestrando crianças ucranianas. Apenas do ponto de vista humano, talvez a Rússia precise pensar também no lado ucraniano nessa questão. Sei que pode ser difícil para Putin, mas com a economia do país em colapso, talvez precise buscar novas formas de resolver esse conflito. De qualquer forma, vamos ouvir a próxima resposta, onde o presidente Macron fala sobre se o presidente Trump vai pressionar Putin para concordar com um cessar-fogo. Vamos ouvir, todos. Todos os líderes europeus pressionam o presidente Trump sobre esse ponto hoje e insistem que ele continue pressionando Putin por um cessar-fogo imediato. Serei claro sobre isso. O presidente Trump foi o primeiro a propor um cessar-fogo em fevereiro. Em março, o presidente Zelensky aceitou o cessar-fogo incondicional em Doha. Quem sempre recusou um cessar-fogo foi o presidente Putin. Então, o presidente Trump deveria impor sanções ao presidente Putin?
O presidente Trump deixou claro que, após o Alasca, busca não só um cessar-fogo, mas um acordo de paz mais amplo. Pode ser uma boa notícia, mas está claro que o acordo de paz não será feito rapidamente. Vai levar tempo, talvez dias ou semanas. Nesse período precisamos de uma trégua, por isso a chamo assim, e não um cessar-fogo, se preferirmos outro termo. Mas temos que parar as mortes. Então todos concordamos com você, presidente, que precisamos aumentar a pressão para parar as mortes e iniciar um processo para alcançar um acordo de paz completo. Então esses são nossos objetivos. Ele fazer isso, você pode pressionar Putin. Eu sou muito a favor do fato de que, se no final das contas não houver progresso significativo durante a reunião bilateral, ou se houver uma recusa da reunião trilateral ou se os russos não cumprirem com essa abordagem, sim, temos que aumentar as sanções secundárias e primárias para aumentar a pressão sobre os russos para que façam isso. Depois disso, ele diz que as pessoas estão esquecendo, principalmente as que falam em acabar pacificamente com a guerra. Elas estão esquecendo que essa não é uma guerra entre dois países iguais. A Rússia começou essa guerra. A Ucrânia precisa lutar, senão deixará de existir. Se a Rússia parar, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de lutar, deixará de ser livre. Por isso, não devemos pressionar a Ucrânia a ceder o que não quer para encerrar pacificamente a guerra. Em vez disso, deveríamos tentar pressionar a Rússia para parar com as mortes, parar com essa invasão sem sentido. Temos que fazer a Rússia perceber que a Ucrânia é um país soberano e todo país soberano tem o direito de existir sem precisar agradar seu vizinho poderoso. E essas não são minhas palavras. Essas são as palavras do nosso secretário de Estado, Marco Rubio. Ele disse isso após a cúpula entre líderes europeus e o presidente Trump. Ouça você mesmo. Qualquer país soberano do mundo tem o direito de entrar em alianças de segurança com outros países. E não é só a OTAN. Nós temos essas alianças com a Coreia do Sul, temos com o Japão. Outros países também têm entre si. E por isso eu acho que todos reconheceriam, inclusive, aliás, pela primeira vez o lado russo, sob a pressão ou sugestão do presidente Trump, que de fato uma Ucrânia pós-conflito tem o direito de entrar em um acordo de segurança com outros países. E nós vamos trabalhar com nossos aliados europeus e países não europeus, aliás, para construir essa garantia de segurança. Estamos trabalhando nisso agora. Vamos continuar trabalhando nisso. E isso será algo que terá que estar em vigor após um acordo de paz para que a Ucrânia possa se sentir segura daqui para frente. E estamos coordenando isso enquanto falamos. Estamos envolvidos na coordenação disso. Sim, há vários países dispostos a oferecer garantias de segurança à Ucrânia. Mas como os ucranianos nos disseram, e acho que disseram publicamente, sabe, a garantia de segurança mais forte que eles podem ter para o futuro é ter um exército forte daqui para frente. E essa é a outra dinâmica que mudou. Não estamos mais dando armas para a Ucrânia, não estamos mais dando dinheiro para a Ucrânia, agora estamos vendendo armas para eles. Países europeus pagam por isso via OTAN, comprando armas e enviando-as à Ucrânia. E, aliás, o presidente Donald J. Trump é o único líder no mundo, reconhecido por todos os europeus, o único líder no mundo que pode conversar com ambos e trazer os dois para uma reunião é Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele é o único. O fato de estar disposto a fazer isso deveria alegrar todos os americanos, até democratas, por termos um presidente da paz. Devemos nos orgulhar de ter um presidente que fez da paz uma prioridade em sua administração. Bem, adivinha só. Espero que tenhamos coragem de manter essas palavras, porque parece que a Rússia não está nada feliz com a capacidade da Ucrânia de escolher quem são seus parceiros de segurança. Logo após os comentários de Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que basicamente é como o secretário de Estado russo, provavelmente o segundo cargo mais alto no governo russo, depois de Vladimir Putin, deu sua própria entrevista e disse, palavra por palavra, se a Ucrânia não pode ser um país neutro, se quiser fazer alianças com outros países, então a Ucrânia não será mais um país independente. A Ucrânia independente vai desaparecer. Não estou brincando. Ouça você mesmo. Havia uma atmosfera muito boa e isso ficou refletido. Se agora o regime de Zelensky se recusa a aceitar todas essas características, se agora o regime de Zelensky está abandonando tudo isso, já está falando sobre armas nucleares e entrar para a OTAN.
também fala em recusar a neutralidade, mas assim, as bases do reconhecimento da Ucrânia como Estado independente provavelmente desaparecerão. Isso é muito importante. Caso contrário, o direito internacional não terá um papel decisivo. Mas as mesmas regras que nunca foram formuladas pelo Ocidente. Mas ele as inventa de caso em caso quando é necessário admitir algo. E em uma situação análoga, ele faz isso quando precisa ser julgado em uma situação semelhante. Mas isso não vai funcionar. Isso não vai acontecer mais. A Europa diz que a Rússia atacou a Ucrânia sem provocação. Que isso tudo, bem, é coisa de criança. Já discutimos isso desde o início da invasão. Putin não quer paz. Putin quer a Ucrânia. Ele não quer que a Ucrânia exista como um país soberano. E é exatamente isso que eles estão dizendo publicamente agora. E não é só o governo russo, a administração russa, que pensa assim. Na verdade, em um dos vídeos recentes de um colega youtuber, Andrés Nielsen, ele compartilha a história de uma conversa que teve com um acadêmico russo em 2021, onde esse acadêmico russo basicamente diz que a Ucrânia não tem escolha. Como se a Ucrânia poder decidir seu próprio futuro nunca estivesse em questão. É como quando você vai a um restaurante, e essa é a analogia dele, não minha. Quando você vai a um restaurante e pode pedir o que quiser, desde que esteja no cardápio. Bem, de acordo com esse acadêmico russo, a Ucrânia nunca teve o cardápio onde pudesse escolher seus países, escolher suas alianças. A Ucrânia tornou-se independente da União Soviética em 24 de agosto de 1991. E, de acordo com acadêmicos e autoridades russas, a independência da Ucrânia se baseava no fato de que ela sempre permaneceria dentro da esfera de influência russa. E agora que a Ucrânia está tentando sair dessa esfera, bem, as autoridades russas argumentam que isso basicamente torna o acordo de independência ucraniano nulo. Se a Ucrânia busca soberania, perde independência. É exatamente isso que Vladimir Putin tenta fazer agora. Essa é a verdadeira razão pela qual Vladimir Putin começou essa guerra lá em 2014. E é por isso que ele começou a invasão de 2022. Eles têm todas essas outras desculpas que eles apresentam sempre que lhes convém, sempre que ajuda o argumento russo. Putin dirá que é porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, ou porque perseguia falantes de russo, ou ainda porque tentava fechar a máfia da Igreja Ortodoxa Russa. Todas essas desculpas são apenas desculpas. Essas não são as verdadeiras razões da invasão, pois Trump já afirmou publicamente que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN. Se fosse essa a razão, a guerra teria começado ali. Se o objetivo fosse proteger a população de língua russa, Putin não atacaria as casas dessas pessoas. Porque, veja, a maior parte da população de língua russa na Ucrânia vivia no lado leste, que Putin basicamente destruiu. Se ele realmente quisesse ajudar a população de língua russa desses crimes falsos que ele inventou do governo ucraniano, ele não estaria conduzindo essa guerra da maneira como está fazendo. E se isso fosse mesmo sobre a Igreja Ortodoxa Russa, adivinha? Putin poderia parar de usar a Igreja como espionagem do governo russo, e nenhum país teria problema com a Igreja Ortodoxa Russa. Essas razões são apenas desculpas para esconder o verdadeiro motivo, que é o fato de a Rússia simplesmente não querer que a Ucrânia exista como um país soberano. Isso é algo que líderes europeus percebem, especialmente os que já lidaram com Putin e participaram de reuniões em que ele concordou com cessar fogo apenas para se rearmar e invadir novamente. E é exatamente por isso que esses líderes estão tão determinados agora que não haverá paz duradoura sem garantias de segurança adequadas. Sem garantias de segurança, será apenas uma repetição de Chamberlain, entregando parte da Tchecoslováquia a Hitler. Já vimos isso na Geórgia e na Ucrânia, e continuo enfatizando o básico disso. A condição de Estado se apoia na independência, soberania e integridade territorial. E depois da Segunda Guerra Mundial, que para nós foi a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação, a Finlândia manteve sua independência, ao contrário, por exemplo, dos nossos amigos bálticos, infelizmente. Mas perdemos a soberania de decidir e perdemos território. A diferença é que antes a Finlândia estava sozinha, mas agora a Ucrânia não está. E é por isso que acho tão importante que todos nós
tanto a equipe Europa quanto a equipe dos Estados Unidos da América, continuemos trabalhando pela independência, pela soberania e pela integridade territorial da Ucrânia. E, para ser honesto, acho que se trabalharmos nas garantias de segurança, isso vai garantir a soberania e também fortalecer a integridade territorial. Presidente Subel, obrigado pelo seu tempo.